Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Bastidores do Crime, o seu podcast favorito de True Crime. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Roberto. E se você está conosco desde a semana passada, sabe que nós paramos diante de uma porta fechada. A porta do número 21 da Rue Lesueur. Exatamente. Na primeira parte, nós desvendamos ali a construção do monstro, a infância conturbada do Dr. Marcel Petiot, a sua carreira de manipulação em crimes e o plano diabólico que ele criou em meio ao caos de Paris ocupada ali, usando o pseudônimo de Dr. Eugênio, para atrair as suas vítimas com uma falsa promessa de liberdade. Ele prometia a salvação, mas entregava a morte em uma seringa. E agora, vamos finalmente girar a maçaneta daquela porta, porque foi um chamado sobre uma fumaça de cheiro estranho vinda da chaminé daquela casa que deu início ao fim do reinado do Dr. Satã. Vamos aos fatos. What's your emergency? Em 1941, ele adquiriu um elegante hotel particulier, uma espécie de palacete urbano. Olha como ele é francês. Olha como ele é francês, gente. Uma espécie de palacete urbano, no número 21 da Rue Lesueur. E era uma rua discreta, num bairro nobre de Paris, a poucos passos ali do famosíssimo Arco do Triunfo, que é um dos meus sonhos conhecer lá. Mas essa propriedade não seria a sua casa. Não era para ele morar com a família. Ele tinha um propósito muito mais sombrio. Ia ser a sua oficina da morte. E os bastidores aqui estão nas reformas que ele fez. Ele realizou extensas e bizarras inovações. Não era para gerar conforto, mas para otimizar a eficiência criminal. Na casa da Rue Lesueur, se tornou, como diz o relatório policial, a manifestação física da sua mente psicopata. Uma máquina meticulosamente projetada para matar e, crucialmente, para eliminar as provas desses assassinatos. As modificações são reveladoras. Foram instaladas portas duplas e um sistema de isolamento acústico. O objetivo era claro, garantir que nenhum grito ali, nenhum som do desespero das suas vítimas jamais fosse ouvido do lado de fora daquela sala. E no coração da casa, ele construiu assim algo verdadeiramente diabólico para mim. Algo que eu acho extremamente terrível, que é uma salinha pequena, em formato triangular, não tinha janelas, era totalmente à prova de som, e ele funcionava ali uma câmara de agonia improvisada. E é aqui que a gente entra no sadismo dele, no nível de sadismo dele, que vai muito além do lucro que ele obtinha com isso. A característica mais reveladora do seu sadismo, e o detalhe que para mim é o mais arrepilante dessa história, era um olho mágico. Um Judas, como era conhecido na França, que ele instalou na parede dessa sala. Esse olho mágico permitia que ele observasse as suas vítimas nos seus últimos momentos de terror, enquanto o veneno fazia efeito, sem que ele fosse visto. E é importante frisar, tá? Esse olho mágico, ele não tinha nenhum propósito funcional para assassinato ou para cometer roubo. Ele não precisava disso para matar ou para roubar. A única finalidade dele era a gratificação ali psicológica que ele tinha, o prazer sádico de ver as vítimas dele agonizarem até a morte ali com a injeção de cianito. E no porão, a engenharia da morte continuava. Ele montou um sistema quase industrial para eliminar corpos. Havia um grande caldeirão a carvão para incineração e um poço profundo cheio de cal para dissolver o que restasse dos restos mortais. Então, essa casa não era apenas um local de crime. Na pesquisa, encontramos documentos que a descreve como um mapa da psique de Petiot. Organizada, sádica e totalmente focada na eficiência do processo de matar. E essa máquina funcionou em segredo por anos, até março de 1944. No dia 11 de março daquele ano, a indústria da morte de Petiot chegou a um fim súbito e dramático. Durante vários dias, os vizinhos da Rue Lesueur vinham se queixando à polícia de duas coisas: um fumo negro e espesso e um cheiro nauseante
insuportável que saía da chaminé do número 21. Temendo o incêndio da chaminé, algo que poderia ser perigoso e comum na época, a polícia e os bombeiros foram chamados ao local. Ao chegarem, o cheiro era tão avassalador que, segundo os relatos, alguns dos primeiros a entrar chegaram a vomitar. Eles arrombaram a porta e o que eles descobriram lá dentro, principalmente no porão, ia muito além de um simples incêndio. Ultrapassava os piores pesadelos que aqueles homens, mesmo em uma cidade em guerra, poderiam imaginar. A casa era um ossuário, um matador humano. Restos humanos desmembrados estavam espalhados por todo o lado. Partes de corpos estavam queimando lentamente na caldeira. Outros estavam sendo consumidos pelo cal no poço que havia na casa. Membros mutilados estavam acondicionados em sacos de lona, como se fossem lixo. A investigação posterior determinaria que os restos mortais pertenciam a no mínimo 27 pessoas diferentes. E enquanto os policiais e bombeiros estavam no meio daquela cena de horror, quem aparece de bicicleta? O próprio Dr. Marcel Petiot. Ele se identifica como proprietário, mas diz que a casa foi requisitada pela resistência e que os corpos são de traidores e alemães. Ele consegue enrolar a polícia e desaparece, mas a investigação já havia começado. E além dos restos humanos, a polícia encontrou a prova irrefutável do verdadeiro motivo de Petiot: o lucro. Uma quantidade impressionante de bens que pertenciam às vítimas. O inventário desses bens, que foi lido em voz alta durante o julgamento, pintou um quadro desolador das vidas que ele roubou. Para a gente ter uma noção da escala industrial que eram os crimes dele, citando a tabela de inventário do relatório, foram encontradas 72 malas e baús, com vidas inteiras guardadas ali, 28 roupas masculinas, 90 vestidos, 120 saias, 33 gravatas, 57 pares de meia, 43 pares de sapato, 26 bolsas de senhora, e o item, que foi nesse ponto que eu falei pra vocês que eu precisei dar uma pausa, mais devastador de todos, um pijama de criança. E esse pijama ele pertencia a René Neller, um menino de apenas 8 anos. Esse pequeno pijama, no meio de tantas posses de adulto, foi a peça que desmantelou qualquer mentira que o Petiot pudesse contar sobre ser um justiceiro que só matava inimigos na França. Ele matava homens, mulheres e crianças. Famílias inteiras, apenas pelo que elas possuíam. E agora... Sim, cara, ele não tinha ideologia nenhuma. Ele simplesmente queria matar e ter lucro em cima dessas mortes. E saciar ali a psique sádica dele. Mas agora que a gente viu a escala do crime dele, a gente precisa falar um pouco sobre as pessoas por trás desses números e desses objetos. Quem eram essas vítimas de Petiot? Elas eram um microcosmo da sociedade parisiense em desespero. O único elo entre todas elas era a vulnerabilidade que elas tinham e aquela crença trágica que o Dr. Petiot era a sua última esperança. A maioria era de judeus fugindo da deportação para os campos de morte. Mas a lista também incluía, como a gente falou na primeira parte, combatentes da resistência, criminosos, prostitutas e pessoas comuns que, por algum motivo, elas precisavam desaparecer. E aqui tem um ponto psicológico muito importante disso. Petiot, ele não caçava as vítimas dele no sentido tradicional. Ele as atraía. Ele era um predador de emboscada, que usava a esperança como isca. As pessoas, elas iam voluntariamente para a casa dele. Elas entregavam as vidas e os bens para ele num ato de fé. Ele conseguia convencer as pessoas a fazer isso. E é por isso que muitos afirmaram na época que a traição final dele não era só o assassinato. Foi a aniquilação dessa esperança. O que torna ele ali um predador da alma humana. Foi não tirar a vida da pessoa, mas tirar a vida de uma pessoa que estava entregando a vida e confiando totalmente, cegamente nele, que ele iria salvar ela. Então, embora muitas vítimas dele nunca tenham sido identificadas, o julgamento conseguiu dar um rosto a algumas delas, tá? A gente já mencionou o Joaquim Busquenot, o peleiro judeu, que foi a primeira vítima dele, conhecida ali da rede Firefox. Ele era vizinho do Petiot, na rua Calmart,
e confiou nele para fugir para Argentina, entregando para ele ali a fortuna em joias e diamantes, passando de R$1 milhão. A gente tem a família Neller, a descoberta ali das roupas do pequeno René Neller, de apenas 8 anos, junto com as dos seus pais, foi um dos momentos mais chocantes ali do julgamento. A história dele simbolizou a crueldade indiscriminada ali de Petiot. Ele não tinha limites, ele não poupava ninguém. E a lista oficial de acusações dele continha 27 nomes. Nomes como Jean-Marie Van Beveren, nomes como Jean-Marie Van Beveren, Marthe Kite, Joseph Recruz, Annette Petit e a família Neller completa. Cada uma com uma história. Cada uma com um sonho de liberdade, que terminou numa câmara de gás improvisada em Paris. E enquanto a polícia de Paris tentava juntar as peças desse quebra-cabeça macabro, o arquiteto de tudo isso ele tinha desaparecido. Após a descoberta na Rua Le Sourd, em março de 44, Marcel Petiot simplesmente ele sumiu no ar. E a caçada ali ao Dr. Satan estava prestes a começar. A casa na Rua Le Sourd foi descoberta. A França e o mundo estavam chocados, mas Marcel Petiot era um fantasma. Durante 7 meses, ele viveu nas sombras, adotando uma nova identidade. E a identidade que ele escolheu é a prova máxima da sua audácia e do seu desprezo por tudo e por todos. Ele deixou a barba crescer e, numa reviravolta de uma ironia suprema, juntou-se às forças francesas do interior, o nome oficial da resistência francesa, sob o nome falso de Capitão Henri Valère. Gente, desgraçado, velho. Sim. Bom, é inacreditável. pesadíssimo. O homem que se passava por membro da resistência para matar pessoas agora era de fato um membro da resistência. No caos da libertação de Paris, ele foi destacado para uma unidade de contra-espionagem. A sua função era fazer a triagem e interrogar traidores e colaboradores. Ele estava literalmente participando da caça a si mesmo. A fuga dele termina em 31 de outubro de 1944. E até outro detalhe, em vários casos, né, assim que a gente escuta, esses psicopatas eles gostam de ficar por perto e tipo, vai atrás da polícia pra ver como é que tá a investigação, né, e tal. Parece que, sei lá, assim, tem... Além de querer saber como que tá, se tão perto dele, mas parece que sente um prazer de saber, assim, que, não tão conseguindo chegar em mim. Exatamente. Bom, a fuga dele termina em 31 de outubro de 1944, 7 meses depois da descoberta dos corpos. Ele foi finalmente reconhecido e preso numa estação de metrô de Paris. O capitão Valère era na verdade o Dr. Satan, e o palco estava montado para o que seria chamado de o julgamento do século. O julgamento de Marcel Petiot começou em 18 de março de 1946 e foi um evento midiático sem precedentes, comparável ao caso de outro famoso assassino em série francês, Henri de Sierre-Landru. A sala de audiências do Tribunal do Sena estava permanentemente lotada de jornalistas do mundo todo e de um público parisiense fascinado e horrorizado. E a estratégia da defesa, orquestrada por um dos advogados mais famosos da França, Maître René Fleuriot, foi tão audaciosa quanto chocante. Petiot não negou os crimes, ele não alegou insanidade, que era sua velha tática, né? Pelo contrário, ele admitiu e se vangloriou de ter matado. Ele reivindicou a responsabilidade pela morte de 63 pessoas, um número muito maior do que os 27 corpos encontrados. Mas a sua justificativa era extraordinária. Ele insistiu que todas as suas vítimas eram inimigos da França, alemães, agentes da Gestapo, colaboradores, traidores. Ele não era um assassino, ele era o chefe de uma rede secreta da resistência, um herói executor. O cara se autodenominou herói. Gente, Ai, ai. Ele transformou o tribunal no seu teatro particular. Ele era arrogante, desafiador,
dominava as sessões com uma performance, provocava os promotores, insultava os juízes, acusando-os de terem sido leais ao governo colaboracionista de Witt, e jogava para a plateia, alternando entre charme e fúria. Ele queria ser visto como um herói incompreendido, mas a promotoria tinha outras ideias, e tinha as provas. E agora vai ser a parte final da nossa investigação sobre Marcel Petiot. O palco que a gente tem até o momento é o Tribunal de Sena, em 46. De um lado, nós temos Petiot e a sua defesa audaciosa de herói da resistência, e do outro, a acusação, liderada pelo procurador-geral Pierre Dupin. E a promotoria pintou um quadro muito diferente, não de herói, mas de um assassino de direito comum, movido por um único e simples motivo, a ganância. E a prova mais esmagadora contra o Petiot estava ali, empilhada à vista de todos no meio do tribunal, as 72 malas. As pilhas de roupas, os sapatos, as joias, todos os objetos pessoais que ele roubou das vítimas. Aquela montanha de bens era uma testemunha silenciosa e poderosa contra ele. Cada mala ali representava uma vida interrompida, uma esperança que foi traída. Os testemunhos das famílias foram igualmente devastadores. Parentes identificando os pertences de seus entes queridos e descrevendo os detalhes, os pagamentos desesperados que fizeram ao Dr. Eugene para uma fuga que nunca aconteceu. Para quem não lembra, o Dr. Eugene é o pseudônimo que ele adotava na rede. E a própria natureza das vítimas desmantelou completamente a frágil narrativa ali que Petiot tinha. A promotoria provou que ele não matou 63 inimigos da França. Ele matou, entre outros, famílias judaicas inteiras. Ele exterminou famílias inteiras. E incluindo crianças pequenas, como o menino René Neller. Que tipo de herói da resistência executa uma criança de 8 anos? Eu te pergunto. Entendeu? Exatamente. Pois é. E o julgamento, como apontou ali a nossa pesquisa, ele se tornou inadvertidamente ali um espelho da França do pós-guerra. Ele forçou a nação a confrontar os fantasmas que a ocupação ali deixou, as zonas cinzentas ali da colaboração e da resistência. A defesa de Petiot, embora fosse falsa, explorou essa ferida aberta, sabe, que a França tinha na época e as ambiguidades ali morais daquele período terrível para a história francesa. E ao condená-lo, o sistema judicial não estava apenas punindo um criminoso, ele estava também realizando, digamos, um ato de purificação simbólica. Eles estavam reafirmando uma linha moral clara entre o que era um heroísmo genuíno da resistência e o que era uma criminalidade predatória ali que se aproveitou do caos. Uma linha que, na realidade, tinha sido terrivelmente turva para muitos, principalmente naquela época. E após longas deliberações, em 4 de abril de 1946, o júri deu seu veredito. Marcel Petiot foi considerado culpado de 26 das 27 acusações de homicídio. A sentença, morte na guilhotina. Na madrugada de 25 de maio de 1946, Marcel Petiot foi conduzido à guilhotina, instalada no pátio da prisão de La Santé, em Paris. Ele foi o primeiro prisioneiro de direito comum a ser guilhotinado na França após a libertação. E caso vocês estejam se perguntando, só um adendo, Roberto, sobre o que é um prisioneiro de direito comum, é aquele que ele cumpre pena por crimes que são definidos pelo direito penal comum. Ou seja, crimes que não exigem nenhuma qualidade especial do autor ou da vítima. O direito penal comum ele se aplica à população em geral ali, enquanto o direito penal especial se refere a categorias específicas, como militares ou políticos. Então, que a gente escuta muito falando que político tem fórum privilegiado e tal. É esse tipo de diferença que tem. Boa. Pode seguir, Roberto. E ele manteve a sua postura irônica e desafiadora até o último segundo. Um detalhe de bastidor final, quando lhe perguntaram se ele tinha algo a declarar antes da execução, ele olhou para os presentes e disse: Senhores, peço-vos que não olhem, isto não será muito bonito. Extremamente sádico. Mas as suas últimas palavras registradas, ditas momentos antes, foram ainda mais emblemáticas da sua personalidade narcisista e enigmática. Ele declarou: Sou um viajante que leva suas bagagens. Às 5h07 da manhã, a lâmina caiu.
pondo um fim à vida de um dos monstros mais complexos do século XX. Mas a morte dele não encerrou a história. Eu não sei se deu pra perceber, mas essa frase dele que foi registrada, a que foi de fato registrada, não ando, não olhe, pra mim, na minha interpretação, tem um peso assim enorme, né? Porque ele meio que se declara como a morte ali, eu entendo como a morte mitológica, porque ele é um viajante e leva as bagagens. E o que ele fazia? Ele guardava as bagagens da vítima dele. Deixava, tanto é que encontraram todas as bagagens, as roupas. Então, mesmo ali morrendo, o cara ele dá um jeito de provocar e de falar que tipo, fazia por prazer, entendeu? Sim. Terrível essa história. E a primeira coisa é a análise de sua mente. Durante o julgamento, 3 proeminentes psiquiatras o examinaram e a conclusão foi inequívoca. Ele era plenamente são, legalmente responsável pelos seus atos. Isso descarta a defesa por insanidade. A monstruosidade dele não estava na loucura, na psicose, na perda de contato com a realidade. Ele estava no campo da moralidade, ou melhor, na total ausência dela. Aplicando as lentes da psicologia moderna, o perfil é claro: psicopatia e narcisismo maligno. Ele tinha todos os traços clássicos: charme superficial, grandiosidade, completa falta de empatia, remorso ou culpa, um estilo de vida parasitário. E o narcisismo maligno adiciona a agressão sádica a essa mistura. O prazer que ele sentia ao observar a agonia de suas vítimas pelo olho mágico não era apenas um meio para um fim, era uma fonte de gratificação. As motivações, portanto, era uma mistura tóxica de ganância e poder. A ganância era o poder óbvio, a ganância era o motor óbvio, a pilha de malas no tribunal provava isso, mas a necessidade de poder, de controle, de agir como um semideus que decidia quem vivia e quem morria era igualmente fundamental. E o aspecto mais assustador é a sua racionalidade. Ele não era louco, seus crimes foram fruto de planejamento meticuloso, execução lógica e fria. Ele era, em sua essência, racionalmente mau. Ele entendia perfeitamente o que fazia e simplesmente não se importava. A história do Petiot, ele transcende os anais do crime, tá? Ele deixou mistérios, influenciou a cultura e complicou a memória coletiva da França. O primeiro e mais famoso mistério é o do seu tesouro. Tem a fortuna que ele acumulou com seus crimes, que hoje estaria estimada em dezenas de milhões de euros, ela nunca foi encontrada. Isso alimentou décadas de especulações. Novos proprietários da casa da Rue Sul chegaram a demolir paredes na esperança de encontrar o tesouro escondido, mas sem sucesso. O paradeiro do dinheiro de Petiot morreu com ele. Ninguém sabe onde está esse dinheiro. Quando a gente entra no campo da justiça, o caso dele, junto com o de Landru, que é o outro serial killer francês famoso, se tornou uma referência para o estudo do assassinato em série na França. A cobertura midiática ali extrema do julgamento também levantou pela primeira vez de forma tão forte questões sobre a influência da opinião pública no processo judicial. Um debate que é totalmente relevante até hoje. E claro, ele se tornou um ícone da cultura pop. A imprensa da época o apelidou de Dr. Satã, como a gente nomeou ele aqui, e o Barba Azul dos tempos modernos. Esses apelidos pegaram e solidificaram a imagem dele como um monstro quase mítico ali. E vários livros foram escritos, mas ali para pesquisa eu usei um específico, tá? O de Jean-Marc Dreyfus, chamado O Caso de Petiot e o Holocausto, que argumenta que os crimes de Petiot eles estão intrinsecamente ligados à história do Holocausto na França, e que o seu julgamento foi um dos primeiros palcos onde a perseguição aos judeus ela foi detalhada publicamente. As vítimas de Petiot elas não eram aleatórias, elas eram em grande parte vítimas de um genocídio que ele explorou para ganho pessoal. E no cinema, a representação mais famosa ali do Dr. Petiot é o filme Dr. Petiot de 1990, com uma atuação inesquecível ali do Michael Serrault, eu amo esse ator. E o filme ele usa uma estética expressionista quase ali surreal para retratar o Petiot, e não como um criminoso realista, tá? Eles usam ele como uma encarnação grotesca
da depravação moral da ocupação. Ele é um filme um pouquinho mais antigo, eu assisti ele, eu não conhecia esse filme, assisti ele durante as pesquisas, é bom, quem quiser assistir, tá? Aconselho. Não tem nenhum streaming, tem que conseguir na Biblioteca Mundial ali, no Zinho Verde, mas quem quiser, aconselho, é um filme mediano, não é um filme excelente não, mas é um filme muito bom. E sobre as famílias das vítimas e o impacto social, o caso Petiot, ele ocupa esse lugar desconfortável, né, na memória francesa. Ele é a face mais sombria do oportunismo que floresceu durante a guerra. Então, digamos ali um contraponto perturbador à narrativa heróica da resistência. Ele representa a podridão que tinha ali por baixo da superfície. Para as famílias das vítimas, a dor foi imensa. Muitas na realidade, nunca tiveram um corpo para enterrar, e apenas a confirmação de que seus entes queridos foram enganados e aniquilados da forma mais cruel possível, tendo sua esperança por liberdade transformada em cinzas e tal. O julgamento deu algum fechamento legal, mas a ferida ali na memória dessas famílias e na consciência da nação permaneceu até hoje. Chegamos ao fim da nossa jornada. A trajetória de Marcel Petiot é mais do que a história de um assassino em série. É um estudo de caso arrepiante sobre a natureza do mal e sobre como as condições sociais podem permitir que ele prospere. Perdão, eu me distraí. Tranquilo. Pode continuar dessa parte. Minha Boa. Não, pera, eu não posso falar rindo, né? Ai, o cara viajou ali, velho. Viajei. Pior que eu viajei lendo o texto, entendeu? Lendo sua parte, você chegou no final, eu fiquei esperando você continuar o texto. Ele não foi apenas um produto da sua própria mente doentia. Ele foi um parasita que encontrou no caos moral ali, social da guerra, o seu ecossistema perfeito. Ele explorou o desespero humano com uma crueldade fria e calculada. O seu enigma e o que o torna tão assustador é a capacidade de fundir o banal com o monstruoso. A ganância, a fraude, a vaidade são traços humanos, infelizmente comuns. O que o transformou num monstro foi a combinação desses traços com um sadismo profundo e uma ausência total de empatia. Ele criou ali uma máquina de matar eficiente e lucrativa por trás da fachada mais respeitável que existe, a de um médico. Alguém em quem depositamos a nossa confiança e as nossas vidas. E essa traição fundamental é o seu legado mais sombrio. A história de Marcel Petiot permanece como um aviso atemporal sobre a fragilidade da civilização e sobre a escuridão que pode se esconder, à vista de todos, no coração da humanidade. E assim, galera, terminamos esse episódio em 2 partes do Bastidores do Crime. Foi uma investigação longa e densa, mas necessária para compreender a complexidade aqui desse caso. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like caso você esteja no YouTube. E seguir e avaliar também se estiverem no Spotify. Agradecemos a companhia de vocês até aqui. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Roberto. Bom, deixem nos comentários aí o que vocês acharam do episódio, tá, galera? Mande para amigo, para conhecido, para aquela pessoa que às vezes... Eu falo por mim, tá? Eu achava que eu não gostava de true crime e tal. E aí conheci o Guilherme e ele falou, assiste esse aqui e tal. Acho que o primeiro foi o Modus Operandi. Escuta esse podcast. Cara, simplesmente viciei, velho. Tipo, já zerei vários podcasts aí do assunto e procuro outros também. E, galera, cuidem-se e até o próximo Bastidores do Crime.